Nesta manhã de segunda-feira, dia 9 de setembro, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, voltamos a esta questão do sábado, desse pensamento dos judeus, dos fariseus, dos mestres da lei, de seguir rigorosamente a lei, que olhava o mundo pela lei e não pela vida das pessoas, como nos lembrava o comentário inicial de hoje. Jesus olha o interior, Jesus conhece o coração e por isso Jesus dizia que o homem é senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. E o sábado foi feito para o homem. Também o sábado foi feito para curar as pessoas, para devolver a dignidade, para dar vida às pessoas. O sábado feito para o homem e não o homem para o sábado. O mais importante aqui é pensar que os fariseus só conseguem enxergar o exterior. E por isso eles olham a lei, o exterior. Jesus, outro dia, já tinha falado que os fariseus eram como sepulcros caiados, que por fora, pelo exterior, tudo bonitinho, mas por dentro podridão, cheios de podridão. Porque Jesus consegue enxergar o coração, consegue enxergar o interior. E enquanto Jesus estava ensinando na sinagoga, ali estava um homem cuja a mão direita era seca. Nos lembra o Evangelho desse detalhe da mão direita. E quando nós olhamos para as nossas mãos, quando nós pensamos nas nossas mãos, feitas para o trabalho, mas feitas também para ajudar os outros, feito para o nosso sustento,
mas também para o sustento dos outros. E Jesus, conhecendo o coração também dos fariseus, e vendo esse homem, do qual ele também enxergava o coração, estava ali escutando Jesus, era incapaz de trabalhar porque era deficiente. E claro que aqui não queremos fazer aqui uma exegese toda desse texto, mas o mais importante seria a gente pensar um pouquinho exatamente o que passava no coração daquele homem. Qual era o sentimento que aquele homem tinha de estar ali escutando Jesus, sabendo que Jesus tinha poder para curá-lo. E quantas vezes, queridos ouvintes, nós ficamos também como os fariseus, olhando somente o exterior, sem pensar, porque não conseguimos enxergar o coração, nem enxergar os pensamentos, mas nós olhamos o exterior sem ao menos imaginar o que passa no coração das pessoas. O que nós precisamos refletir no dia de hoje poderia ser isso, pensar um pouquinho o que se passava no coração daquele homem da mão seca. E o que passava no coração dos fariseus, que estavam ali, que poderiam aproveitar o ensinamento de Jesus, mas estavam ali para ver se Jesus ia fazer algum milagre em dia de sábado. O homem estava afastado no sentido da lei. O homem era inclusive marginalizado, e por isso Jesus o chama para o meio. Porque o centro não deve ser a lei que oprime as pessoas neste caso, mas o centro deve ser a pessoa, o filho, os filhos de Deus. E por isso Jesus chama esse homem para o meio. Conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te. Com certeza, então, que ele estava sentado ou deitado, quem sabe, não é? Fica aqui no meio. Essa ordem esse convite forte, vamos dizer assim, levanta-te, é para estar numa posição não mais de alguém que é marginalizado, não mais de alguém que está na periferia da vida, mas agora alguém que está de pé e é o centro ali da atenção de Jesus. Queridos ouvintes, eu fico pensando, quando Jesus estava ali diante dos fariseus, e que Jesus conhecia os pensamentos, aquilo que passava no coração dos fariseus, não é? E os fariseus conseguindo só olhar o exterior. Mas Jesus fez uma pergunta que eles foram incapazes de responder. O que é permitido fazer no dia de sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la que se perca? Ou deixar que se perca? E eles não puderam responder, é claro, porque a lei também é para o bem, não é? Então, o que é permitido fazer? Fazer o bem, não fazer o mal. E Jesus, então, mais uma vez, pede mais um gesto desse homem: estenda a tua mão. Queridos ouvintes, é preciso ter coragem para levantar e ficar de pé. Às vezes nós caímos e não temos força para levantar,
Mas é Jesus que chama: levanta-te, fica aqui de pé, vem aqui para o meio. Mais uma vez, outra coisa, estenda a tua mão. Ele estendeu a mão e a mão ficou curada. Jesus não curou somente a mão desse deficiente, mas também curou o coração, tudo aquilo que passava no seu coração. E por isso Jesus convida a cada um de nós, no dia de hoje, a fazer o bem. Ainda que não conseguimos enxergar o coração, mas precisamos fazer o bem. Os fariseus, a partir desse momento em que Jesus fez esse bem, curou no dia de sábado, devolveu a dignidade, devolveu a vida a esse homem, eles ficaram com muita raiva, termina o Evangelho dizendo, e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Por quê? Porque Jesus fez o bem. Ainda que os outros olhem para nós com raiva ou queiram nos perseguir por fazer o bem, mas vamos seguir Jesus e não os fariseus. Fazer o bem, diz o ditado, fazer o bem sem olhar a quem. Que Jesus nos ajude no dia de hoje, nos ajude a fazer o bem, nos ajude a olhar para o outro com caridade, principalmente por aqueles mais necessitados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.